Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos lá, prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso processo de nutrição celular especificamente, né? Que vocês podem estar pensando, nutrição tem a ver com biologia, mas como vocês já têm acompanhado as últimas aulas, nós estamos falando dos processos de nutrição celular, como acontece a nutrição dentro dos seres vivos, nos organismos dos seres vivos, né? Especificamente hoje nós vamos falar sobre o controle hormonal na digestão. Então, lembrando, todos os processos são desencadeados por sensores, por reações químicas, né? A presença de um elemento químico desencadeia uma série de reações orgânicas e essas reações acabam solicitando, demandando outros elementos, como é o caso do processo da digestão, que uma vez que entre alimento pela boca, né, pelo nosso aparelho bucal, que ativa as proteínas, as enzimas, né, da digestão no aparelho bucal, na faringe, no esôfago, no estômago. Isso tudo provoca reações, liberações químicas e, neste caso, aciona também a participação de hormônios para essas ações e reações, né? Então, o processo digestório, ele não é só feito por enzimas, proteínas, aminoácidos, ácidos, mas também pela presença de hormônios, né? Isso quer dizer o quê? Que são reações ou é um processo complexo de inter-relações, né? Porque uma relação desencadeia a outra, de órgãos a fins de garantir a perfeita transformação do alimento ingerido. Então, todas essas reações, inter-relações de um órgão produzindo um elemento químico que desencadeia outro, é para quê? Para assegurar que aquele alimento que está no nosso organismo tenha uma produtividade máxima, seja o máximo digerido por nosso organismo para obter a maior quantidade de nutrientes, elementos, águas, sais minerais, né? E que isso sirva então de energia para o nosso organismo. Então, a fim de efetivar ou estabelecer uma eficácia no processo digestivo, essas reações acontecem, né? De uma certa forma, o organismo entende o alimento como um processo invasor, um elemento estranho ao organismo, e aí ele ataca esse alimento através de reações ou ações químicas de certos elementos. Essas ações e reações é que vão então desencadear os processos de digestão alimentar. Então, os órgãos digestórios, como a gente já viu, se intercomunicam através de uma série de hormônios. Então, em cada órgão, nós temos a atuação de um hormônio, né? Então, lá no suco gástrico, nós temos a gastrina, né? Que fica em constante ciclo, movimentação de entrada, saída, formação, reação, destruição. Na vesícula biliar, nós temos a colecistocinina, no suco pancreático nós temos a secretina, e é um processo desencadeado, uma desencadeia a outra. No final da aula vocês vão entender e vão compreender todo este ciclo. Então, quando o alimento chega ao estômago, suas paredes se dilatam. Então, há um processo de reação e as paredes do estômago se dilatam, estimulando pequenas glândulas do próprio estômago a liberarem um hormônio chamado gastrina. Então, esse processo de expansão das paredes faz com que surja ou reaja ou entre em atividade
o hormônio gastrina na corrente sanguínea, né? Então, ele vai para dentro da corrente sanguínea, então há a liberação. A gastrina, por sua vez, estimula o estômago a liberar o suco gástrico rico em ácido clorídrico, HCl, que a gente já viu na aula passada, que dá o pH do suco gástrico, né? Um pH extremamente baixo, para que então possam haver as reações aí necessárias dentro deste ambiente, né? Dando início então à digestão das proteínas. Então aqui novamente tem um esquema, né, do fígado, né? Vocês lembram o estômago, que a gente tem o quimo, depois lá na saída do estômago vai gerar o quilo, tem a ação do pâncreas, tem a ação do fígado, e aqui nós temos a ação dos hormônios, então a gastrina, a colecistocinina, a secretina no pâncreas, né? A colecistocinina e é um processo integrado dentro do estômago, do duodeno, do intestino delgado e do fígado e do pâncreas, né? Então ela é um círculo permanente aqui dentro desses órgãos, tá? Ok? Então a gastrina estimula o estômago a liberar o suco gástrico. Então aqui libera-se o suco gástrico, tornando o ambiente mais ácido, mais efetivo para a ação das enzimas, né? Tá? E pepsina também, dando início à digestão das proteínas. Então pepsina é a enzima que digere as proteínas, né? As contrações peristálticas, lembra o que eram as contrações peristálticas do estômago? São aquelas contrações involuntárias que nós não temos controle, né? Mas que a presença do bolo alimentar promove uma ação, uma reação própria do órgão, né? Empurra o quimo pré-digerido, lembra? Eu mostrei para vocês agora o quimo, que é aquele produto da pré-digestão do bolo alimentar no estômago, né? Para o duodeno no intestino delgado. Lembra que o duodeno é a primeira peça do intestino delgado, né? A primeira parte ou a parte superior do intestino delgado e que tem uma relação muito direta com o fígado e com o pâncreas, né? Então, no intestino delgado, no duodeno, o pH é básico, a gente já viu na aula passada, mas o quimo é ácido, então estimula as células específicas da parede do duodeno a liberarem o hormônio secretina. Então, esta ação ácida num ambiente básico estimula que a parede do duodeno libere o hormônio secretina. A secretina, por sua vez, estimula o pâncreas a liberar bicarbonato. Bicarbonato, por isso que é importante. Aí, agora, algumas dietas trazem na sua fórmula a ingestão de bicarbonatos, né? No duodeno, neutralizando a acidez do quimo. Então, o bicarbonato entra em ação a partir do pâncreas, ele entra em reação lá no duodeno para quê? Porque houve uma síntese química, houve uma percepção química que fez com que o pâncreas começasse a funcionar e liberar bicarbonato para o duodeno. Para quê? Para eliminar aquela acidez que o quimo traz para dentro do ambiente alcalino, né? Tá? Criando então um ambiente alcalino ideal para o intestino. Então o intestino tem que ficar nesse ambiente alcalino. A gente já viu que quando o ambiente é muito ácido, né, mesmo no próprio estômago, podem haver graves consequências, danos, né, feridas, sangramentos, ocorrência de úlceras, inclusive, né, tá? Então, depois que a secretina agiu, né, então a secretina agiu, o bicarbonato agiu, foi liberado do pâncreas, né? A secretina liberou um estímulo para o pâncreas liberou o bicarbonato, né? Que neutralizou o quimo dentro do duodeno.
Então, o ambiente duodenal poderá receber as enzimas pancreáticas. Então, agora, as enzimas pancreáticas, então nós estávamos falando de enzimas no intestino duodeno, no intestino delgado, né? Tá? Agora, na enzima pancreática, nós temos outras enzimas, e aí, porque o ambiente já é básico, né? O alcalino, então essas enzimas podem atuar, tá? As moléculas de gordura contidas no alimento estimulam as paredes do duodeno a liberar a colecistocinina. Então, quando a gente se alimenta de todos os alimentos, né, vão ter um que de lipídios, de gorduras, né? Lembra as membranas lipoproteicas, de dupla camada? Então, quando elas são dissolvidas, elas liberam um percentual de gordura. A presença dessa gordura estimula a parede do duodeno a produzir o hormônio colecistocinina, ou CQQ, né? Então, a CQQ age no pâncreas, estimulando a liberação das enzimas do suco pancreático e na vesícula. Qual vesícula? A vesícula biliar, né? Liberando, então, a bile, que fará a emulsão de gorduras, ou seja, transformará as gorduras numa consistência mais líquida e facilitará a ação das lipases pancreáticas. Quem são as lipases pancreáticas? São as enzimas que dissolvem gorduras no pâncreas, tá? Lipases, de lipídios, né? Ases de enzimas. Então, o ambiente está perfeito e o pH ácido no pâncreas, né? As enzimas do pâncreas estão digerindo seus substratos. Então, todos aqueles elementos que entraram dentro do pâncreas agora estão sendo digeridos pelas enzimas pancreáticas. A bile está emulsionando as gorduras, então a bile está transformando as gorduras, né, que estavam contidas no alimento. Porém, o estômago, nesse processo, pode sofrer uma contração peristáltica e mandar quimoácido para o duodeno. Então, ele pode continuar mandando, ele pode sofrer outras contrações, né? Apesar de o processo já ter sido desencadeado, ele pode mandar ele pode sofrer outras contrações e mandar mais quimoácido para o duodeno. E aí, quando chega o quimoácido no duodeno, o processo se repete, né? A presença do quimoácido no ambiente alcalino básico faz com que a presença das gorduras nesse quimo faz com que a parede do duodeno libere hormônios, né? E esses hormônios em reação, que é a secretina, essa secretina em reação com o pâncreas ou sucos pancreáticos vão liberar enzimas e essas enzimas vão atuar e que vão liberar o hormônio colecistocinina junto com a vesícula da bile, né? Então, a bile está emulsionando as gorduras, então é sempre no fígado que há a digestão das gorduras. Porém, o estômago pode sofrer essa nova contração peristáltica e mandar o quimo para o duodeno. Se isto ocorrer, a digestão intestinal será prejudicada por causa da acidez que impede a ação das enzimas. Claro, o processo se repete, mas o processo é interferido, o processo é afetado. Toda vez que chega um novo pacote de quimoácido, o processo vai sofrer aí interferências e vai ter que refazer e reequilibrar o pH, né, próprio do duodeno, né? Para esse problema, o duodeno libera hormônio enterogastrona, que age no estômago, inibindo suas contrações musculares. Então, se o duodeno perceber que isso está acontecendo muito e ele começar a sentir dificuldade para equilibrar esse ambiente, ele pode liberar
para o próprio estômago um hormônio chamado enterogastrona, que vai atuar no impedimento, na inibição das contrações peristálticas do estômago, e assim não enviar mais quimo enquanto houver quimo lá dentro do duodeno. Então, depois que o quimo do duodeno sofrer todas as ações enzimáticas, né, todas as reações de síntese, de quebra, ele vai caminhar para o intestino delgado, né? Ele vai caminhar através do intestino delgado até chegar no intestino grosso. Aí ele está novamente preparado para receber mais um pacote, mais uma leva de quimo. Daí ele recebe esse quimo e aí ele vai continuar todo esse processo, né? Como que ele recebe? Bom, a gente sabe, né? A gente se alimenta diariamente, várias e várias vezes. Quando a nossa sensação de estarmos alimentados, de satisfeitos, passa, significa então que nova leva de alimento vai ser solicitada pelo nosso organismo, e aí novamente vai acontecer todo o processo de digestão. Então, enquanto a enterogastrona agir, o estômago não se contrairá e o pH ficará alcalino. pH de quem? Do duodeno, né? Ideal para as enzimas pancreáticas e outras enzimas atuarem, né? Então, nós temos aqui novamente, ó, no estômago a ação da gastrina, né? Também temos a liberação da secretina aqui no duodeno, que vai atuar no pâncreas, que também vai atuar na produção da enterogastrona, né? E também vai aqui, nós sabemos que no duodeno, pela ação das gorduras, vai haver liberação ou ação de enzimas que vão liberar também ou solicitar a liberação do hormônio colecistocinina, né? Então, linhas cheias é um processo de estimulação, linha pontilhada é um processo de inibição. Então, para que o enterogastrona atue na inibição das contrações do estômago, das contrações peristálticas, o pâncreas faz essa produção, né, tá? O pâncreas e o duodeno faz a produção deste hormônio, a enterogastrona, certo? Então, quando o duodeno se esvazia, cessa a produção da enterogastrona. Por que cessa a produção da enterogastrona? Porque o duodeno está vazio, então ele pode receber novo bolo alimentar para fazer novo processo digestivo. O estômago volta a se contrair e empurra o quimo para o duodeno, tá vendo? Então, parou de produzir a enterogastrona, isso significa que o estômago está livre para fazer nova contração peristáltica, né? A acidez do quimo estimula a liberação da secretina. A secretina, com a secretina, o pâncreas libera o bicarbonato, que alcaliniza o duodeno. As gorduras que estão presentes no quimo estimulam a liberação da colecistocinina. O pâncreas libera suas enzimas e a vesícula da bile, né? E a vesícula bile, né? Esse processo se repete indefinidamente. Então, o resumo: gastrina acontece no estômago, o órgão-alvo é o próprio estômago e a função é estimular a secreção do suco gástrico, é produzir suco gástrico. Para quê? Para diluir, para dissolver, para digerir todo aquele bolo alimentar, né? Já no intestino delgado há uma produção de secretina, né? Através do pâncreas, que estimula a liberação de bicarbonato. Então, o pâncreas estimula a liberação de bicarbonato, que vai estimular a produção de secretina. A colecistocinina no intestino delgado, né, órgão-alvo, o pâncreas e a vesícula biliar, ou a bile, estimula a liberação da bile pela vesícula biliar
e a liberação de enzimas pelos pâncreas. A enterogastrona para inibir as contrações peristálticas no estômago, atua no intestino delgado, produzindo então o hormônio enterogastrona. Então inibe o peristaltismo estomacal, né? Então vamos lá. O estômago produz a gastrina, que atua no estômago para a produção da função. O intestino delgado produz secretina, que atua no pâncreas para estimulação e liberação do bicarbonato para transformar o ambiente do duodeno alcalino, né? O intestino delgado, uma vez que isto acontece na presença de gorduras dentro do bolo alimentar, estimula a produção de colecistocinina, que vai atuar no pâncreas e na bile, na vesícula e na bile, né, da vesícula, estimulando a liberação da bile, da vesícula biliar e liberação de enzimas pelo pâncreas, tá? O intestino delgado também vai estimular a produção do enterogastrona, né? Para quê? Para evitar ou para inibir as contrações peristálticas e assim evitar que o estômago continue mandando quimo para dentro do duodeno, né? Tá? Em relação a algumas doenças aí associadas à ingestão alimentar, nós vamos trazer alguns exemplos mais conhecidos e mais discutidos atualmente, porque se tem conhecido melhor essas doenças, né? Que a primeira é a intolerância à lactose, né? Que é a incapacidade total ou parcial de digestão de lactose. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose não pode ingerir lactose. Por que não pode ingerir lactose? Devido a problemas de produção de enzima lactase ou de uma produção insuficiente. Então, o organismo não consegue produzir essa enzima lactase responsável por promover as quebras da proteína lactose, né? Assim, a lactose não é digerida, então aquela macromolécula da lactose fica no bolo alimentar, no quimo, no quilo, né? Fica ali naquele bolo alimentar e provoca problemas devido à fermentação de bactérias. Então, como tem proteínas ali, né, existem as bactérias anaeróbicas que vão sofrer fermentação. O resultado desta fermentação libera gases que desregula as funções intestinais, gera mal-estar e provoca diarreia horas após a indigestão de produtos lácteos. Então, a presença da lactose para as pessoas que são intolerantes a ela, provoca então uma incapacidade do organismo de digerir aquela proteína, porque não tem lactase ou não tem essa enzima lactase suficiente, e essa proteína vai se acumular, vai gerar fermentação, essa fermentação vai provocar uma série de reações, como diarreia, né? E que vai causar diarreia, vai causar mal-estar para os portadores desses problemas que ingeriram derivados lácteos, tá? Então, cerca de 70% da humanidade tem algum nível de intolerância à lactose, tá? Algum nível, certo? 70% é uma taxa bastante alta, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso organismo aí. Tá? E a doença celíaca? A doença celíaca é aquela que se refere às pessoas que não podem comer glúten, tá? Ok? Problema crônico que afeta principalmente o intestino delgado, resultante da intolerância ao glúten, proteína encontrada no trigo, cevada, centeio, aveia e malte, né? O que acontece? O glúten provoca irritação e inflamação da mucosa do intestino, levando à atrofia parcial das microvilosidades intestinais. Lembra então lá no intestino delgado que nós temos o duodeno, aí nós temos o intestino superior e o intestino inferior. Essas duas partes do intestino, elas geram microvilosidades nas suas paredes, né, que são aquelas dobrinhas,
para que se consiga absorver mais os alimentos, né? E digeri-los e aproveitar mais dos seus conteúdos, sais minerais, águas e a própria energia, né? Tá? O que reduz drasticamente a capacidade de absorção desses intestinos. Então, reduzindo as microvilosidades do intestino delgado, reduz-se também a capacidade dele de assimilar esses elementos ou os macroelementos. Com isso, o que acontece? Surge diarreia crônica, ou prisão de ventre, inchaço, flatulência, irritabilidade, pouco ganho de peso. Então, as pessoas que têm intolerância ao glúten, elas sofrem também desses problemas. Por quê? Porque o intestino delgado diminuiu sua área, sua superfície de absorção. Então, essas proteínas oriundas do glúten, né? Elas acabam sendo levadas todas para o estômago grosso, compondo aí o bolo fecal. Esse bolo fecal acaba sendo digerido e se transforma em um líquido, uma diarreia, né? Tá? Bem nociva ao indivíduo. Ok, pessoal? Então, nós vimos aqui a questão da influência dos hormônios no processo de digestão. Vimos que para cada um dos componentes do estômago, duodeno, fígado, pâncreas, né, tem a participação de um hormônio específico, e a função deste hormônio específico é fazer as liberações ou as reações químicas e controlar todos os processos, né? Então, também vimos dois problemas de doenças bastante mais compreensíveis hoje em dia e entendíveis, porque com o advento da tecnologia, da comunicação, as pessoas começaram a tomar mais consciência dessas doenças, né? Também a tecnologia foi capaz de perceber, de detectar mais os portadores dessas intolerâncias. E com isso, a medicina por si só está se desenvolvendo. Por quê? Porque tanto uma quanto a outra causam danos à vida das pessoas muito grave, inclusive pode levar até a morte. Tá bom? Então, com vocês, estudem, dediquem-se e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.